Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus lá em Tiago. Tiago 1. Vocês sabem que esse Tiago era irmão de Jesus? Esse Tiago é irmão de Jesus. Esse Tiago, diz a Escritura Sagrada, eu estive pesquisando, que ele é o irmão primogênito de Jesus, porque Jesus não é filho de José, ele é o primeiro filho de José. E esse Tiago, ele não seguiu Jesus, como a maioria dos irmãos, e a própria família de Jesus não crê em Jesus. E a palavra diz que depois que Jesus ressuscitou, foi que ele foi crer, ele e a família. E ele se tornou um grande homem ali no concílio, no início da igreja primitiva. E ele escreveu essa epístola para nós, e vamos viajar um pouco na epístola de Tiago hoje. Eu quero ministrar para você Tiago 1, a partir do versículo 19. O subtítulo diz assim: a prática da palavra de Deus. Então vamos ver como praticar essa palavra. Eu te convido para abrir o teu coração e acompanhar comigo em nome de Jesus. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vos implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvindo, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla-se num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquecer de como era a sua aparência. Versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Glória a Deus. Põe as mãos no seu coração, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um dos teus filhos que aqui estão para ouvi-la, Senhor. Que essa palavra possa ser viva e eficaz. Que essa palavra possa falar com a tua igreja, Senhor, trazendo vida, trazendo transformação, trazendo restituição, mas acima de tudo trazendo amor. Amor para com o próximo e acima de tudo amor para com o Senhor. Não nos deixe, Senhor, enganados, Senhor. Não nos deixe soberbos nem orgulhosos, Senhor. Mas traz em nós, Senhor, aquele amor, o amor ágape, o amor incondicional. Que possamos amar ao nosso próximo como o Senhor nos amou. Que possamos ser referência aqui nessa terra, que possamos ser luz, que possamos ser pão, que possamos ser vida, Senhor. E não nos deixe desviar dos teus caminhos, da tua vontade, porque a tua palavra diz que a tua vontade é boa, é útil e agradável. Toma nossas vidas no teu santo altar, Senhor. Eu ministro cura na vida da tua igreja. Eu ministro cura na vida de cada um dos nossos familiares, aqui representado por nós, Senhor. Que possamos, Senhor, ser filhos abençoados. E que as tuas bênçãos recaiam sobre nós, Senhor. E que possamos viver a plenitude do teu reino aqui na terra. Assim eu oro no nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E eu oro em nome de Jesus. Amém.
Essa mensagem nos alerta para refrearmos as nossas línguas. Essa palavra, ela diz que nós devemos estar prontos para ouvir. Mas devemos muito mais estar prontos para praticar a palavra de Deus. Ela diz: estejam prontos para ouvir, não se irem, sejam praticantes da palavra de Deus. Quando Tiago escreveu essa epístola, e principalmente esse capítulo, ele estava se referindo aos judeus. Ele estava em Jerusalém, e ele estava se referindo aos judeus que ali viviam naquela época, provavelmente 60 anos depois de Cristo, na fundação e na criação, logo no início ali, da criação da igreja primitiva. Então os cristãos eram perseguidos, os cristãos eram apontados, eram humilhados, eram chicoteados, eram presos, eram decapitados. Então Tiago disse para os irmãos: estejam prontos para ouvir, tardios para falar, mas mais tardios ainda para se irar. Ele disse: sejam prudentes. Ele disse: sejam cautelosos. E eu trago essa palavra para nós também, para os dias de hoje. Eu trago essa palavra para mim e para você também, para os dias de hoje. Sejamos cautelosos, sejamos prudentes, cuidado com a nossa língua. Sejamos praticantes da palavra de Deus. Eu dividi essa ministração minha em 3 fases, 3 ensinamentos. Eu trouxe um ensinamento ali do versículo 19 ao versículo 21, que ele diz assim para mim, e diz para vocês como refrear a língua. Como devemos estar prontos para ouvir, não só para ouvir, mas como para praticar a palavra de Deus. Do versículo 22 ao versículo 25, nós vamos acompanhar. Eu quero ministrar para você, você vai entender como fazer com a palavra de Deus. Como proceder com a palavra de Deus. E do versículo 26 ao versículo 27, quero trazer para você um ensinamento que você vai ler, você vai meditar. Quais são as evidências de uma vida transformada pela palavra de Deus. Amém? Olha, do versículo 19 a 21, como eu disse para você, ele diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, mas tardio para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém? Meus irmãos, quando nós estamos irados, nós tapamos os nossos ouvidos. Nós só ouvimos e só entendemos o que queremos. Eu não sei se você já se irou, como eu já me irei, todos nós já nos iramos, já ficamos irados. Nós ficamos surdos e com a ira também você acredita que nós ficamos cegos. A ira ela tem o poder de nos deixar surdos e cegos. A ira ela tem o poder de nos tirar do centro da nossa própria vontade, que sai até da nossa própria vontade. Imagine da palavra de Deus. Amém? Ai, meu Deus. E quando nós estamos irados, não tem lugar para a palavra de Deus. Não tem lugar para a verdade nas nossas vidas quando nós estamos irados. Amém? Nós ficamos focados hoje, meus irmãos. Eu digo para você, eu chamo muita atenção hoje, nessa palavra que eu quero pregar para você. Eu quero trazer um alinhamento para a igreja. Eu sempre digo que eu gosto de pregar a conversão.
Porque se você entende, se você conhece a palavra de Deus e medita na palavra de Deus, e não passa a ser um mero ouvinte, como está dizendo aqui, você vai ter uma vida transformada e alinhada segundo a vontade de Deus. Mas o que nós vemos hoje, poucos de nós, eu não estou falando, vocês, eu não quero me expressar assim, vocês, eu quero falar nós, porque eu também sou pecador, eu também sou humano, não porque eu sou pastor. Tenho que ser mais humilde do que vocês, porque no reino de Deus é diferente do reino da terra, do reino do mundo. Quanto mais você pega cargos, você é chamado no reino de Deus para exercer a função, você tem que se diminuir e quem tem que crescer na sua presença é Ele. Mas eu vejo hoje, meus irmãos, o que eu quero dizer para você é que hoje, nos dias de hoje, o mundo, ele vive muito focado nas redes sociais. Nós dispensamos o nosso tempo, nós doamos o nosso tempo muito mais para as redes sociais do que para as coisas de Deus, não é verdade? Eu não quero dizer para o seu trabalho, porque seu trabalho é fonte de vida. Deus disse que o homem deve trabalhar, que o homem iria viver do suor dele. Mas você vê que até no trabalho hoje, quando você tem uma fuguinha, um tempinho, você corre para as redes sociais e não deixa de exercer até com excelência o seu próprio trabalho. E as redes sociais, ela traz para nós uma vida de hipocrisia. Tudo é postado com filtro. Vocês já viram? Eu não entendia muito de filtro, mas eu vejo cada pessoa feia. Eu vejo até eu, outro dia, eu mandei tirar uma foto minha, eu falei, põe filtro aí. Então hoje tem até um tal de filtro. É tudo enganoso. Se você tenta ultrapassar a sua própria imagem, imagina as outras coisas. Hein? Eu vejo pessoas lá de 66 anos como eu, jovem, enxuto, mas quando posta lá está com a aparência de 36. É 30 anos a menos. Não é assim? Não é verdade? Então eu digo, nós estamos dando muita atenção às redes sociais. Está entendendo? A nossa própria imagem, nós estamos defraudando a nossa própria imagem. Aí você só posta coisa boa nas redes sociais. As suas conquistas, as suas viagens, as suas compras, certo? O seu sucesso. E você posta os seus enganos e as suas mentiras. Não é verdade? Não é verdade, Deus? As pessoas estão trocando a essência pela aparência. Hoje o homem troca a essência dele, o ser humano começa a tocar a essência dele, o que ele é, pela aparência. Não é verdade? Ele começa a trocar o conteúdo pelo rótulo, começa a se rotular. Ele começa a trocar o conteúdo digital pelo caráter moral. Não há limites para a exibição. Hoje as pessoas querem se exibir, querem se aparecer. Isso é de Deus? Não, meu irmão, não é de Deus, seja real. E por isso, meus irmãos, muitas pessoas estão vazias, estão sofrendo, certo? Estão desviando do caminho de Deus, estão infelizes, estão depressivas e muitos chegam até a morte. Mas sabe o que fazem tudo isso, quando isso acontece na vida, nas nossas vidas? Nós culpamos quem? Culpamos a Deus. Culpamos a Deus. Essa palavra eu não estou ministrando só para você, eu estou ministrando para mim também. Eu estou no meu trabalho, às vezes, eu fico procurando um tempinho, quando alguém não liga, eu estou nas redes sociais, eu estou no Face, eu estou no Zap, certo? Então eu estou falando para corrigir também a mim mesmo. Eu só não ponho o filtro, tá? Esse negócio de filtro não é comigo, porque eu já estou... Eu estou para 66 anos, eu estou com boa aparência, saúde, graças a Deus, então eu não preciso de filtro. E eu digo para vocês, nenhum de vocês precisam de filtro.
Sabe por quê? Porque Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Não precisa você mudar. Porque o mundo, quando te olha, ele não vê o que tu és. O mundo, quando ele te olha, Satanás, quando ele te vê, ele vê a imagem de Jesus. Satanás, ele não te vê como você. Ele olha para você, ele vê a imagem e semelhança do nosso Criador, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu posso ouvir uma salva de palmas para Jesus? Aplauda Jesus, não a mim. Eu não sou digno de nada, mas Jesus é digno de todas as nossas palmas. Aleluia. Isso eu ministrei sobre os versículos que eu falei para vocês, do 19 ao 21. Eu quero ver do versículo 22, eu vou ler para você e vou ministrar depois. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que se contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira. Aí vai para o filtro. Para logo se esquecer de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Glória a Deus. O Senhor, Ele chama mais uma vez, é o texto, o Senhor nos chama para ser praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Eu te pergunto o que você tem sido, o que eu tenho sido. Nós temos sido praticantes da palavra, vivendo a palavra, ou apenas mero ouvintes da palavra, ou apenas cristãos que pensam que uma vez levantaram o braço e confessaram Jesus estão salvos. A minha esposa disse que se chama, como é que é, amor? A pessoa vai lá, confessa Jesus e diz que uma vez salvo, é sempre salvo. Eu preciso dizer para você que salvação é uma conquista diária. Deus diz que nós devemos nos santificar. Eu não digo nem todo dia, toda hora. Nós devemos vigiar e nos cuidar toda hora. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. E se você não estiver na posição, você vai ficar. Você vai ficar. Então não seja apenas um mero ouvinte. Não seja apenas um mero praticante. Procure viver a palavra. Procure viver o que você prega. Procure ser referência por onde você passar. Procure ser referência, procure ser luz. Procure ganhar os seus familiares através das suas ações e da sua atitude, através do seu caráter. Porque ganhar nossa família, eu digo, é uma luta. Não é subindo no altar, pregando que você vai ganhar. Você tem que lançar a semente. Principalmente a família, como ela te conhece, ela começa a olhar o seu jeito de andar, a sua maneira de agir, a sua maneira de comportar. Aí ele começa a ver, Edilson mudou, Edilson está diferente. Aí você começa a ser luz. Aí você começa a ser pão da vida. Aí você começa a ser imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor quer que paramos de olhar para a vida dos outros. Nós olhamos muito para a vida dos outros, nós olhamos muito para a vida dos nossos irmãos. O Senhor quer que paramos, a palavra dele, quer que paramos de olhar para a vida dos outros. Tem crente que vem para a igreja para ver como o outro vestiu, como o outro está. Eu achava que isso era só na igreja católica. Mas quer ver como o irmão está entendendo? Quando o irmão sobe no altar, quando dá a primeira oportunidade para o irmão pregar, certo? Começa a olhar, achando ele vai errar. Não fica todo mundo torcendo, vai dar certo. Vamos orar, vamos orar. Eu tenho notado que muitas vezes quando a gente vem dar oportunidade para os irmãos aqui, hoje fulano vai pregar, porque é uma pessoa nova, a maioria nem vem. É fulano que vai pregar. Mas eu preciso dizer para você que ele está pregando isso aqui, ó.
Isso aqui é a palavra de Deus. Ela fala com você de Gênesis a Apocalipse. Basta que você esteja atento. Quem precisa estar atento para receber é você. Eu sou apenas um instrumento aqui. Quem precisa estar atento é você. A palavra vai fazer a mudança em você. A palavra vai fazer a transformação em você. Você que tem que estar atento. Não seja um mero praticante. Não seja um mero ouvinte. Não seja um crente rotineiro que vem para a igreja nos domingos somente para cumprir rotina e na quarta para cumprir rotina. Seja um crente operante. Aleluia. O Senhor quer que paramos de olhar para a vida dos outros e olhar para a nossa própria imagem e nos colocando diante do espelho. Ele quer que nós nos colocamos diante de um espelho chamado Escritura Sagrada. O Senhor Deus, Ele quer que nós nos colocamos diante de um espelho chamado Escritura Sagrada e ver se a nossa vida está de acordo com os ensinamentos da palavra dEle. É isso que Ele quer. Ele quer ver se nós estamos vivendo de acordo com o ensinamento da palavra dEle. É isso que Jesus quer de mim e quer de você. Como o irmão Terry pregou, ele não quer seu dinheiro. Ele não quer o meu dinheiro. Ele quer a sua fidelidade. Jesus quer a sua fidelidade e a sua obediência. Seja obediente. Busque. Mateus 7 diz: por que vocês ficam preocupados com o que comer? Por que vocês se preocupam com o que beber? Por que vocês se preocupam com o que vestir? Ora, os pássaros não plantam, não semeiam, mas jamais você já viu um pássaro morrer de fome? Não. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que coisas, pastor Edilson? As coisas que irão te fazer bem, as coisas que você precisam, que não irão te desviar do centro da vontade dEle. Não fica pensando que é porque você aceitou Jesus de obediente que Ele vai te dar um avião. De repente você não sabe pilotar. Está entendendo? Deus vai te dar o necessário para que você seja feliz na presença dEle. Glória a Deus. Mas Deus nos alegra. Ele nos alegra. Veja o versículo 25. Como o nosso Pai nos alegra. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Glória a Deus, meus irmãos! Glória a Deus! Toda a honra e toda a glória para Ele. Não é isso? Deus quer que sejamos prudentes, ponderados. Olha o que João 13:17 diz: ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurado sois vós que são praticantes. Se vocês ficarem atentos para essas coisas e sabeis essas coisas, vocês serão bem-aventurados. Amém? Mateus 7:24. Mateus 7:24-27. Deus nos chama para sermos prudentes. Olha o que Deus fala para mim, irmão Thierry. Mateus 7:24-27. Olha o homem, prudente, operoso. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Foram edificados sobre a rocha.
Mas veja o que acontece com o insensato, aquele que não é prudente, que não é praticante, que não é operoso. Vê para mim, irmão Thierry. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, ouve não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E tem mais, irmão, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Assim é a palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus é um manual de vida para nós. Tudo que você quiser e buscar dentro da palavra de Deus, você vai encontrar. Sabe por quê? Porque é uma palavra de sabedoria. A palavra de Deus é uma palavra de sabedoria. Eu lembro bem quando Deus perguntou a Salomão: tu queres o quê? Salomão disse: eu quero sabedoria. E Deus disse: darei sabedoria e acrescentarei as demais coisas. E nós somos crentes, somos conscientes, aprendemos, deixamos o mundo, deixamos tudo para viver a essência de Deus, para sermos referência. Então eu gostaria, eu sempre peço, faça um propósito com você mesmo. Tira um tempo para Deus. Diz assim: eu vou ler 4 capítulos. Todo dia, começa se você ainda não praticou, comece pelo Evangelho. Comece por Mateus, leia o Evangelho. Fala de Cristo, porque tudo apontava para Cristo. A palavra é Cristo. Isso é Cristo vivo, isso é vida, essa palavra é vida, essa palavra é Cristo. Comece, medite na palavra, porque a própria palavra de Deus diz que ela conheça a verdade, que é a palavra, e a verdade vos libertará. É só buscar. Nisso aí Deus nos fala de um homem prudente e nos fala de um homem sensato. O que você tem sido nesse momento? O que eu tenho sido nesse momento? Eu estou edificando? Nós estamos edificando a nossa casa na areia? Ou nós estamos edificando a nossa casa na rocha? Quando vir a tempestade, como é que você está? Você está firme? Quando vir a turbulência, como é que você está? Como é que você está? Pare dentro de você, olha você, medite você, examine-se, pois-se ao homem a si mesmo. Assim diz Paulo, em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu sempre digo, eu gosto de me examinar, desde quando eu era do mundo. Eu me colocava, eu mesmo sentava no banco dos réus, eu mesmo era um promotor, eu mesmo me acusava, certo? E eu mesmo tentava me responder. E até hoje eu faço, eu fico procurando: Senhor, onde estou falhando? Porque eu procuro viver uma vida reta, e muitas vezes tem coisas que eu peço e não acontecem na minha vida. Às vezes eu fico orando, eu sei que você também tem orado, tem buscado. E às vezes você chega até a desanimar e muitas vezes desistir, se entristecer, porque diz: Senhor, eu tenho sido fiel, tenho te buscado, tenho orado, tenho perseverado e a bênção não veio. Sabe por quê, meu irmão? Porque o tempo de Deus é diferente do meu tempo e do seu. Está entendendo? Deus vive num tempo kairos e nós vivemos num tempo cromo. Nós vivemos dentro das horas. O tempo de Deus é diferente do tempo nosso. Mas Deus quer que perseveramos, que não desista. Sabe por que você não deve desistir? Porque você nadou, você está entendendo? Você buscou. Talvez na hora que você deu um passo para trás, era aquela hora que a sua bênção estava prontinha que você ia receber. Então nós não sabemos o tempo de Deus, não desista. Persevere em nome de Jesus. Busque em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler para você o versículo 26 e 27. Diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando
o próprio coração e a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Não é verdade? Irmãos, devemos refrear as nossas línguas. Mais uma vez eu volto a dizer, devemos deixar de lado a religiosidade de estar acusando nosso irmão de estar fazendo. Isso foi prática dos fariseus. Nós não somos mais os fariseus. Os fariseus que apontavam a Cristo. Nós não somos fariseus. Veja o que diz o próprio Tiago. Por favor, irmão Terry, você poderia ver Tiago, capítulo 3, versículo 6? Vê o que diz Tiago. Ora, refrear a nossa língua. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo próprio inferno. Esse órgão pequenininho que habita dentro de nós, na nossa boca, olha o que diz Provérbios 18, 21. A língua tem o poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. A língua, ela tem o poder de trazer vida e trazer morte. Temos que nos vigiar, temos que policiar com o que falamos. Muitas vezes, meus irmãos, uma palavra dói mais do que uma chicotada, não dói? Muitas vezes uma palavra dói mais do que uma chicotada. E eu quero dizer para você, nós usamos a língua como chicote, principalmente para as pessoas que estão mais pertinho de nós, para as pessoas que amamos, para os nossos irmãos. Uma determinada época eu morava em São Paulo, eu morava com um amigo meu, eu trabalhava o dia inteiro e eu estudava. Eu ganhava 760 cruzeiros naquela época e eu pagava 350 de colégio. Quando tinha os descontos, me sobravam uns 200 cruzeiros por mês. E eu tinha um amigo meu chamado Didi, e hoje irmão Didi, para a honra e glória de Deus. Ele trabalhava de pastilheiro, revestimento de pastilha. Eu trabalhava em escritório e ele trabalhava em prédios grandes fazendo revestimento de pastilhas e impermeabilização. E o que ele ganhava, ele vinha finalzinho de semana, ele comprava, fazia a feirinha, certo? E ele me ajudou bastante. Ele me ajudava bastante, me ajudava mesmo, sabe, gente? Ele me ajudava. E a gente tinha aquela amizade, a gente era black, ia para as ruas, certo? A gente dançava na rua, na Avenida São João, a gente era todo requintado. Mas lisos. Eu bem liso, né? Eu bem liso. Tinha época que eu me lembro, tinha um pezinho de cidreira no fundo do escritório, debaixo de um pé de manga, que eu me lembro, eu estou vendo ele hoje. Eu tirava a folha da cidreira, fazia um chazinho, comia meio pãozinho francês à noite antes de ir para o colégio, eu comia meio pão francês, eu não sei porque eu estou contando isso para vocês. Eu comia meio pão francês, mas eu voltava do colégio 10h30, 11 horas, eu largava a outra, morrendo de fome. Eu largava a outra metade, para quando eu vinha eu comer, para não dormir com fome, né? E tomava com aquele chazinho de cidreira. E de dia ele me ajudava, fazia feira. E toda a raiva, aquela situação difícil que eu passava, as coisas que me entristeciam, eu descontava tudo em cima de Didi. Aí um dia ele disse: moço, eu não sei porquê, nós somos tão amigos, eu gosto tanto de tu. E tu não tem uma palavra de carinho para mim. Tudo que tu fala é me chicoteando. Eu falei: ó, meu amigo, eu tenho que descarregar em cima de um amigo, que é só em cima do inimigo. Então esse era o poder da língua. Falei: Didi, tu já imaginou nessa ira que eu estou descarregando em cima do inimigo? Tem que ser em cima de tu mesmo. Eu tenho um carinho, um amor tremendo por Didi, amém? Ah, meu Deus. Mas a ordem, voltando à palavra, mas a ordem pura
para o nosso Deus e aos olhos de Deus é esta. Versículo 27. A ordem pura para o nosso Deus e aos olhos dele é essa. A religião pura e sem mácula. Ele quer que tenha uma religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. E ele quer também isso, que devemos visitar, devemos cuidar dos órfãos, das viúvas, nas suas tribulações, cuidar dos necessitados, mas cuidar de nós mesmos, para que não sejamos e para que não venhamos ser contaminados pelo mundo. Irmãos, devemos estar de acordo com a palavra de Deus, devemos buscar a viver os ensinamentos dessa palavra aqui descrita nessa palavra. Não devemos ser meros ouvintes, certo? Mas devemos buscar, devemos mergulhar na palavra de Deus, porque a palavra nos liberta. Mas se ainda você não estiver nesse nível de busca, se não chegou ainda, não se entristeça, nunca é tarde para você buscar o reino de Deus. Comece agora. Diz a partir de hoje, não prometa para o pastor, prometa para você mesmo. A partir de hoje, Senhor, eu quero mudar. Eu quero ser um cristão de verdade. Eu não quero ser um mero ouvinte. Eu quero viver a essência da Tua palavra, eu quero praticar a Tua palavra. Eu quero ser luz por onde eu passar, Deus. Se ainda não estiver nesse nível de sabedoria, não esqueça, você é filho. E Deus todo dia está batendo a porta, dando oportunidade. Olha que Ele diz, eis que estou à porta e bato. Não é só do ímpio, não é só do gentio que Deus bate na porta. Ele bate na nossa porta também, porque muitas vezes nós ficamos dispersos e entristecidos. E Ele está batendo na porta e dizendo assim, ei, irmão Sandro, acorde. Edenilton, acorde, eu te amo, Ian, acorde. Sabrina, eu te amo, acorde. A salvação é uma busca intensa, a salvação é uma busca diária. E eu costumo dizer, a nossa fé tem que ser renovada a cada respirar. Cada vez que você respire, peça a Deus para renovar a tua fé. Senhor, eu preciso dessa fé para me manter vivo. Principalmente nos dias de hoje. Cada dia que passa, meus irmãos, cada hora que passa, nós estamos vendo mais misérias no mundo. O mundo está corrompido, corroído, está devasso e prostituído. E se nós não tomarmos cuidado, Satanás também bate a porta. Ei, Satanás também bate a porta. E ele diz também, eis que estou à porta e bato. Se tu abrires, eu entro. Isso é você, meu irmão. Quem tem que cuidar é você, quem tem que vigiar é você. Somos filhos, sabemos que somos imperfeitos, mas temos um Espírito Santo que nos, certo? Que nos confronta. Nós temos um Espírito Santo dentro de nós, que quando nós estamos fazendo algo errado, Ele está nos confrontando. E dobre o seu joelho, dobramos os nossos joelhos diante do Senhor, busquemos a misericórdia divina. Tome posse da sua autoridade como filho, meu irmão. Tome posse da sua autoridade. Ajoelha, se humilhe, Senhor, me ajude. Me ajude, Senhor, a ficar parecido com Jesus, Senhor. Me ajuda a ser a tua imagem e semelhança, Senhor. E diz, Senhor, se for necessário que eu morra agora. Senhor, se for necessário que eu morra agora, mas que eu nasça de novo. Se for necessário que eu morra agora, mas que eu nasça de novo, para viver a tua essência aqui na terra. Eu posso ouvir um glória a Deus e uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa era a palavra que eu tinha para vocês. Espero que ela faça morada nos vossos corações. Eu gostaria de convidar a irmã Monique para vir aqui, né? E eu quero orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. A tua igreja de vestes limpa, branca, adornada, a tua noiva te esperando e te aguardando, Senhor. Toma a tua igreja nas tuas mãos, Senhor. Ouça o clamor, Senhor, de cada um dos teus filhos que aqui estão, Senhor.